Bem-vindos a mais um Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio, aqui pelos canais da Alex Studio, mas também agora no portal R011, R016, aí agregando aqui ao Resenha. E hoje nós vamos falar, gente, eu vou ter que fazer um intervalo rápido aqui para explicar um pouquinho, né? Nós aqui temos uma matéria de pauta, a gente estava falando sobre seguro, né? E aí eu aqui conversando com o meu convidado, Denis, aqui da E7 Corretora de Seguro, tudo bem? Tudo bem. E assim, aí a gente acabou desviando completamente, porque o trabalho que eles fazem ali na E7 é o que nós estávamos comentando, né? Existe uma necessidade de mercado, todo mundo faz planejamento. As pessoas pensam muito em como gastar o seu dinheiro, como investir o seu dinheiro, como você lidar com o dinheiro, até para ter segurança, para chegar nos seus objetivos, para ter um planejamento onde você tenha uma renda ali para sua aposentadoria, até levando em consideração que a gente também agora, a nossa expectativa de vida é maior, então você tem que pensar com mais cautela sobre isso. Exatamente. E acabamos mudando completamente aqui. Falei, não, Denis, a gente vai abordar isso aí, porque eu acho que é até mais relevante do que a gente só falar de seguro aqui, né? Mas, Denis, me diga uma coisa, antes até da gente entrar nesse assunto, o que te levou a trabalhar nesse mercado aí, ser um planejador financeiro? O que te encanta nisso? Olha, eu tô no mercado financeiro desde 2006. Comecei trabalhando em banco, trabalhei na Ambima, que é a Associação dos Bancos. Depois eu comecei a empreender, tive empresas e eu sempre gostei dessa parte de educação, né? De planejamento financeiro, educação de investidores. E aí, quando eu comecei a trabalhar na área de seguros, a área de seguros ela ensina muito, né, a fazer a abordagem do cliente, entender o perfil do cliente, quanto ele ganha, quanto ele gasta, para analisar o risco que ele tem ali, para você poder fazer a proteção através do seguro de vida. E como eu já tinha um conhecimento vasto em investimentos e no mercado financeiro, eu comecei a ir mais nessa direção e eu fui vendo que, poxa, os clientes eles gostam muito mais e eu consigo ter uma entrega muito melhor para eles, né, em questão de qualidade, de quantidade de informações, se eu fosse para o caminho de planejamento financeiro. Então, eu comecei a estudar mais, tirar certificações e estruturar a empresa para ir nesse caminho. E aí, nossa, começou a ir super bem, os clientes dando feedback muito bom, recomendando vários clientes, porque começaram a ver resultado, né? Começaram a sentir a diferença de ter um planejador financeiro na sua vida. Porque é o que a gente estava até conversando aqui nos bastidores, gente, porque você vê muito essa questão de consultoria financeira voltada à pessoa jurídica, voltada à empresa, voltada a produto, à viabilidade, a tudo isso. Mas e aí você tem a pessoa física, né, o individual, muitas vezes até acho que o profissional liberal principalmente, por que eu falo profissional liberal? O profissional liberal dificilmente contribui para a Previdência. Exato. Então ele tem uma preocupação maior de como vai ser o envelhecer dele se ele não guardar o dinheiro dele, né? E aí a gente vê muito pouco no mercado essa preocupação, ou seja, empresas voltadas claro, pode até fazer a parte do jurídico também, mas mais voltadas para educação financeira, né? Planejamento e a consultoria financeira de uma pessoa física. Exato. O que você fazer com o seu dinheiro? Que eu acho que é uma necessidade assim absurda, porque todo mundo quer saber o que fazer com o seu dinheiro, né? E o legal da E7, até por isso que a gente chamou eles aqui, que assim, eles são altamente qualificados nisso. É certificação disso, daquilo, então você consegue, né, abranger aí e dar essa consultoria. O que você enxerga assim? Qual a maior dificuldade das pessoas hoje no manejo assim do seu dinheiro? Porque uma coisa a gente pode ter, tudo é muito cíclico, né? A gente tem fases, às vezes você é uma pessoa, principalmente profissional liberal, vamos lá, tem fases que você está ganhando muito, tem fases que não, né? E como gerir isso, né? A pessoa tem que ter essa educação financeira mesmo para isso, né? E foi o que você falou, né? Tem muito empresário que ele se preocupa em contratar uma consultoria para a empresa dele, e aí essa consultoria vai organizar todas as contas da empresa dele, só que da ponta da linha ali do lucro líquido, que é a distribuição, né, do dividendo para a pessoa física, para o sócio, dali para baixo, putz, ele não tem controle nenhum, ele não tem ninguém para auxiliar, né? E o que a gente vê é que, principalmente o profissional liberal, quando ele está na fase de ganhar muito dinheiro, a maioria, né, dos casos, eles vão gastando, vão comprando ativos, às vezes passivos, né, coisas que vão gerar mais custo e não investimentos que vão dar retorno, e não pensam no momento de queda, no momento que é normal todo
todo negócio passa por momentos de dificuldade, de diminuição de faturamento, até por uma né? questão de economia, né, de Exato. governo, isso tudo, né? Exato, tem muito negócio que é atrelado ao dólar, então, putz, acontece alguma coisa aqui no Brasil, faz com que o dólar suba, o real desvaloriza, então, às vezes para ele é bom, ou às vezes para algum outro negócio é ruim, então, a economia, ela acaba interferindo em tudo, né, em todos os negócios, precificação de matéria-prima, ou contratação se é serviço, né, às vezes é um serviço que não é essencial, então, ali no momento que a economia balança um pouquinho, as pessoas cancelam aquele serviço. Por exemplo, personal trainer. Sente isso na pele. Pô, na época ali de pandemia e tal, todo mundo em casa, não sei o que, todo mundo começou a cancelar. Né? Então, o pessoal tem que se reinventar. Então, o mais importante, né, na hora de lidar ali com o dinheiro é sempre buscar a independência financeira, sempre buscar alguma forma de você ter uma parte ali da sua carteira que gere uma renda passiva. Tá. E, óbvio, né, você não vai começar em D0 ali com uma renda passiva que cobre 100% dos seus custos. E isso também é um erro que muita gente comete, né? Acha que putz, sobrou só R$200, só consigo investir R$200, é muito pouco, não vou investir, vou gastar. Só que o tempo passa, né? Então, já tem muito cliente que quando eu vou atender, eu olho lá, pô, eu já tenho 10 anos de profissão. Aí você olha para trás e fala, cara, o que você fez em 10 anos com o dinheiro que você ganhou? E ganhando bem, ganhando bem, e o cara fala, não sei para onde foi. Né? Teve um cliente que eu atendi, e aí ele falou assim, não, olha, eu ganho 30, gasto 20, sobra 10. Mas ele não tinha investimento. Eu falei, tem alguma coisa errada. Aí eu falei, olha, preencha essa planilha com os gastos, né? Pega todos os seus custos do mês. Quando ele fez, ele veio para mim e nossa, você não sabe, Denis, eu comi meu dinheiro. Mas comi literalmente, eu gastei só em restaurante iFood. Nossa. Cara, ele torrava tudo que ele achava que era sobra, ele torrava. E óbvio, né? Não estava sobrando, ele não estava investindo, não estava em lugar nenhum esse dinheiro. Então, tem muita gente que tem gastos assim, que sai pelo ralo ali, gasto pequenininho, coisinha do dia a dia, que quando vai ver na somatória, cara, tá comendo tudo que seria a independência financeira dele em 5, 10, 15 anos, entendeu? Porque eu acho que cabe ali fazer um planejamento, né? Se você ganha X, quanto que você pode guardar e quanto que aquilo ali vai multiplicar e um planejamento, tipo, a médio e longo prazo também, né? Sim. O nosso planejamento, a gente sempre olha para curto, médio e longo prazo. Porque o curto prazo é onde vai estar o seu dinheiro para reserva de emergência, onde que a gente vai investir, o que você precisa ter de reserva de emergência, porque tem muita coisa na internet, assim, que quando você começa a ler, que fala assim, não, você tem que ter no mínimo 6 meses de reserva de emergência, tem que ter 1 ano, tem que ter... Depende muito do perfil, depende do perfil do cliente. Se o cara é CLT, ele tem uma segurança um pouco maior, porque se ele for mandado embora, se é uma empresa grande, ele vai receber uma verba rescisória. Essa verba já é uma reserva de emergência. Né? Então, se ele ficar sem renda ali, a reserva de emergência vai ser isso. Então, a gente adequa pelo perfil do cliente, pelo perfil profissional dele, a necessidade de caixa. Então, a gente sempre pega ali, por exemplo, um profissional liberal. Qual que é o seu pior mês? Qual que é o seu melhor mês? Vamos olhar para o pior mês. Né? Vai que repete esse pior mês por 6 meses, por 1 ano. Como que você vai aguentar? Suas contas aguentam? Né? Então, a gente sempre olha para curto, médio e longo prazo por conta disso. No curto prazo, a gente vai organizar isso. Para o médio prazo, eu quero trocar de carro, quero comprar uma casa maior, quero fazer uma viagem. E no longo prazo é olhar para independência financeira, aposentadoria e a parte de sucessão patrimonial, que é super importante. Você, como advogada, sabe muito bem disso, né? É altamente custoso, tem discussão direta no governo querendo aumentar ainda essas alíquotas de TCMD, né? Impostos sobre... E vocês dão consultoria também nessa parte? Também. A gente olha sempre até a parte da sucessão. Né? Porque se você começa a preparar a sua sucessão patrimonial, desde do comecinho ali, quando você está criando a sua carteira de investimentos, sai barato você fazer isso. Você pode fazer através do seguro de vida. Né? O seguro de vida, o que contrata o seguro? Não é dinheiro, é saúde. E, quanto mais novo e melhor a sua saúde, mais barato vai ser o seguro. Então, se você contrata um seguro lá com 20 anos, 22 anos e carrega esse seguro até os seus 70, 80 anos lá na sucessão patrimonial, você pagou super barato e já preparou uma parte da sua sucessão. Hoje ainda, né, pelo menos a previdência privada, ela também entra nessa parte ela tem o efeito de seguro de vida.
né? Porque o saldo dela vai para o beneficiário sem entrar no inventário. Então, também é uma forma que se você vai investindo um pouquinho por mês ali na Previdência, pô, no longo prazo, em 20, 30 anos, você tem pelo menos 20, 25% do seu patrimônio em Previdência, ele está protegido, ele paga a sucessão do restante do seu patrimônio. Né? Então, a gente sempre olha para isso, para o longo prazo, porque ele vai chegar. É questão de tempo. Exatamente, chega uma para hora todo chega, mundo, né? Não tem como. A única certeza que a gente tem é que vai chegar, né? A única certeza da vida que isso chega. Então, por isso que a gente sempre olha para esses 3 cenários, né? E no planejamento a gente faz uma projeção inicial. Dentro dessa projeção a gente cria metas, que aí são metas a 4 mãos, né? Não sou eu que vou falar, olha, você é obrigado a guardar tanto. Cara, você tem o objetivo de, sei lá, você quer 1 milhão em 5 anos? Cara, você tem que ir por esse caminho. Se você não for, você não vai atingir. Então a gente cria essas metas e faz as reuniões de acompanhamento e a gente vai batendo. Olha, você atingiu aqui 100% da meta, bateu 120, ou você está abaixo, está em 80. Então, ó, diante disso aqui, você não vai mais atingir o seu objetivo de 5 anos, vai virar em 6. Né? Então a gente vai direcionando isso e principalmente fazendo esse acompanhamento. E como a gente trabalha com todos os produtos, né, tanto a parte de investimentos no Brasil, investimentos offshore, a parte de seguros, previdência, consórcio, enfim, todos os produtos, a gente consegue ir direcionando o cliente e direcionando e dando essa assessoria, né, na parte dos investimentos, melhorar a rentabilidade, qual que é o produto que melhor se adequa ali para os objetivos dele, para o perfil de risco principalmente. Né? Então, pô, eu não vou colocar... Porque o perfil de risco tem muito aquilo... às vezes, quando eu falo de perfil de risco, eu faço aquele testezinho lá no banco, no aplicativo do banco, né? Mas tem muito isso, né? Do perfil mais conservador, se a pessoa tem... E assim, vamos lá, agora eu vou fazer minhas consultorias particulares aqui. Mas, por exemplo, com perfil de risco. A pessoa tem X lá que ela quer fazer um investimento. Então, ela não pode arriscar aquilo ali, porque é o que ela tem. Então, você vai para um investimento mais conservador. A partir do momento que ela tem um plus daquilo ali, é adequado ela começar a entrar em investimentos que tem um grauzinho de risco maior, mas tem uma rentabilidade maior também. Aí você consegue direcionar isso e dar essa assessoria, né? A gente consegue direcionar, mas assim, sempre vai depender do perfil de risco da pessoa. Por quê? Tem gente que tem a ambição de ter o retorno, mas você percebe que ela não tem o perfil de risco arrojado ou moderado. Ela é conservadora. Ela só é arrojada na hora do ganho. Na hora da perda, tipo ela não aguenta. Então, isso faz parte do nosso trabalho. Aí a gente fala, olha, não cabe isso aqui pra você. Se você entrar e tiver menos 5, menos 10, como que você vai sentir? Então, não é pra você, entendeu? E aí, assim, né? Porque se você for ver matematicamente, né? Fazendo conta, pô, quanto mais nova a pessoa é, mais risco ela pode comprar. Porque ela tem mais tempo para recuperar. Exatamente. Quanto mais velha, menos risco. Isso é o básico. Mas assim, tem gente que tem uma idade avançada e, puta, continua comprando risco. O cara gosta de risco. Em compensação, tem gente que é super nova e fala, meu, se eu entrar e tiver menos 2%, 1%, vai estragar meu dia. Eu não vou conseguir dormir com aquilo. Então, cara, não é pra você. Vai ser um caminho um pouco mais devagar, talvez, mas você vai chegar lá, você vai conseguir atingir seus objetivos. Não é porque você está num perfil de risco conservador ali, numa carteira que vai te dar 1 e 2 ao mês, que você não vai atingir seus objetivos, né? Se der para mim 1 ou 2 ao mês, eu tô tão feliz. Maravilhoso, né? Tá maravilhoso. Isso é super possível, principalmente nas carteiras em dólar que a gente tem, né? As carteiras offshore. Putz, é muito possível. Porque o mercado lá fora, ele tem um volume muito maior. Né? O que gira em um dia do mercado lá fora precisa de 5 anos aqui no Brasil para ser o mesmo volume de operação. Porque, né? assim, o que você falou, e é bem isso que acontece, mas extremamente pertinente isso, e assim, eu acho que é um diferencial mesmo que até vocês têm, que vocês oferecem, é conseguir enxergar isso, o perfil do seu consumidor, o perfil do seu cliente, não só se ele tem um perfil conservador em matéria de investimento, se ele é conservador, se ele é arrojado, mas o perfil etário também, porque o que você falou é real. Se você tem mais idade, você tem menos tempo para errar. Exato. Você não pode se dar o direito de errar tanto. Poxa, eu vou gastar todo o meu investimento num tal negócio. Porque se eu me quebrar aquilo ali, se eu tiver um prejuízo, eu não tenho mais o mesmo tempo para poder recapitalizar, para poder reconstruir. Então, essa preocupação, principalmente das pessoas que já estão entrando numa outra faixa etária, de como investir. E aí eu entro numa outra questão, né? A gente,
até por uma questão contemporânea mesmo. As pessoas estão... Hoje, tudo é muito mais dinâmico. E, assim, nós temos uma geração, que eu digo que é a minha geração, que vem lá de uma outra realidade. A gente viu isso acontecer, viu essa tecnologia mudar, viu o surgimento do celular, viu a preocupação, viu a expectativa de vida aumentar. E tudo isso. E eu me deparo com muitas pessoas, por exemplo, da minha geração, que tem essa dificuldade. Porque a gente não foi educado a investir. Nós temos um perfil, às vezes, muito mais conservador, porque a gente está acostumado medo, né? com medo. Mas a gente quer ter segurança, porque nós vemos que até com essa questão da expectativa de vida... E aí eu volto à questão do profissional liberal, que a gente não tem segurança nenhuma em relação à previdência, a nada disso. O que fazer? Por exemplo, uma pessoa lá, vamos lá, de 40 e poucos, 50 anos. É possível ela ainda, dentro ainda dessa atividade profissional dela, ela ainda tendo uma remuneração, ou de repente ela tem um patrimônio já imobilizado, ela criar isso, transformar isso com uma assessoria correta, transformar isso em algo que possa lhe dar segurança. Sim, sim. Assim, o único problema, entre aspas, da idade é que você tem um espaço mais curto de tempo. Mas se a pessoa é financeiramente ativa, né, tá profissional, seja CLT ou liberal, tem uma renda e está disposta a se organizar e começar a fazer uma carteira, óbvio, né? Ela vai ter que guardar muito mais em um tempo muito mais curto para atingir a mesma coisa que alguém lá com 20 anos está começando agora. O cara, sei lá, com R$200 por mês vai atingir a mesma coisa aos 60, 70 anos, que essa pessoa aos 50 vai ter que colocar, sei lá, 1.000, 1.500 por mês. Né? É uma diferença muito grande, mas ainda assim é possível. Né? O tempo é sempre o seu melhor amigo no caso do juro composto. Então, quanto mais tempo você tem, o juro composto ele vira uma bola de neve do bem. Sim, né? Ele vai sim. fazer o seu investimento crescer muito, ele faz você alavancar o patrimônio. E tem muita gente que, sei lá, ao longo da vida foi muito para imóvel, foi muito para algumas coisas, para alguns investimentos que às vezes o cara olha e fala, beleza, se eu tivesse o dinheiro que eu tenho nos imóveis investido no mercado, me dando 1%, pô, eu teria uma rentabilidade muito maior do que o 0,3% que eu tenho de aluguel, Isso é verdade. por exemplo. E aí, uma ferramenta ótima, que até você estava falando antes da gente iniciar, é o consórcio. Você consegue alavancar o patrimônio, você compra um consórcio, recompra o imóvel que já é seu, você fica com uma parcela baixinha, mas você está rentabilizando, né, muito mais, porque aí você recebe o dinheiro, porque você está recomprando seu imóvel, investe, e aí você passa a ter o aluguel mais a rentabilidade daquele recurso. Ou seja, com a rentabilidade daquele recurso, você está pagando a parcela e está te sobrando. E ainda né? tem o aluguel, porque aquele imóvel continua sendo seu, só que alugado. Né? Então você está somando, né, a rentabilidade ali da sua carteira, deduz o valor da parcela, mais o aluguel. Então, nesse formato, você aumenta, né, o seu patrimônio, porque você está alavancando o patrimônio, e aumenta também a sua rentabilidade mensal. Então, tem bastante coisa que dá para fazer. Né? Nunca é um caso perdido. A não ser que a pessoa não tenha mais renda, não trabalhe mais, aí é muito mais complicado. Mas se a pessoa ainda é financeiramente ativa, profissionalmente ativa, putz, sempre tem o que fazer, né? Nunca é tarde Nunca é para você tarde, conseguir fazer um novo planejamento financeiro. E se você quer ter segurança, que eu acho que a maior preocupação das pessoas aí que estão nessa faixa etária, de seus 40 a 50 anos, estão ativos no mercado, é ter segurança. E de repente precisa disso, precisa repensar, que é o que você falou, até você tem tudo imobilizado, precisa repensar onde você colocou teu patrimônio, onde você colocou seus investimentos e o que você quer, né? Qual que é o seu objetivo, qual que é o seu propósito ali de renda, inclusive de sucessão. E aí é legal, porque a gente estava falando até no começo, né? O Denis veio aqui como convidado para a gente falar sobre seguro. Mas o que eles fazem é assim, tão relevante, tão importante. E aquilo, falar em consultoria financeira e, na realidade, em educação financeira para a pessoa física, você entra nessa área do seguro também. Porque é o que você falou, o seguro de vida, quanto mais saúde você tiver, mais barato fica. Então, tem que ter tudo isso, né? Porque, às vezes, a gente está até conversando, o mercado ele é muito dinâmico, então sempre surgem profissionais ou empresas fazendo N ou isso ou aquilo. E a gente procura segurança e comodidade. Não adianta eu pegar, de repente, contratar
uma pessoa ou uma empresa que vai me dar consultoria financeira, que eu tenha que terceirizar outras coisas, Sim. que eu tenha que procurar um seguro em outro lugar, que vá só me direcionar. Eu acho que, da mesma forma que é necessário que as pessoas busquem essa questão da educação financeira, é necessário também que as empresas, assim como a E7 faz, consigam trazer essas soluções. Tipo, olha, eu faço um planejamento para a sua vida, é isso, mas eu tenho esses produtos aqui também. Sim. Você não vai precisar correr atrás. Ainda mais a gente, nessa época da vida, que quer correr atrás de nada. Eu quero mais é que alguém resolva meus problemas. Não, e isso é algo que a gente entendeu desde o começo. A gente falou, não adianta eu tenho que fazer análise dos produtos e eu levar para o cliente mostrando, olha, o ponto positivo desse é isso e o ponto negativo é esse. Esse aqui, ó, o ponto positivo é esse. Porque a pessoa, pô, você é advogado, você é médico, você é engenheiro. Cara, você não é obrigado a saber o porquê que ele vai contratar um seguro de vida de uma seguradora X ou ele vai contratar o segurinho lá do banco. Pô, qual que é o problema dele ter um seguro ali no banco? Ele não sabe. O gerente do banco não vai falar. O gerente do banco ele quer bater meta. Exatamente. Então a gente, desde o começo, a nossa ideia foi fazer num formato onde eu consiga atender o cliente de forma isenta. Porque eu não trabalho com uma seguradora, eu trabalho com várias. Né? E o seguro ele é importante no planejamento financeiro, porque eu comentei o exemplo da Previdência, né? Pô, se você for colocando ali um pouquinho na Previdência todo mês, vai chegar lá na frente, você vai ter um caminhão de dinheiro dentro da Previdência que te protege, que te dá independência financeira e tal. E aí tem muito cliente que quando você fala do seguro de vida, ele fala, mas se eu investir esse dinheiro, eu ganho muito mais. Realmente, se você for comparar o seguro de vida com o investimento, ele nunca vai ganhar, porque são produtos diferentes. Mas, e se acontecer alguma coisa no meio do caminho? Se der tudo certo e você guardar dinheiro por 30 anos na Previdência, você vai chegar naquele objetivo. Só que se em 5 anos acontece alguma coisa, o valor que você tem na Previdência em 5 anos não cobre aquele risco, não cobre o problema que você vai passar. O seguro de vida em D0 você pagou, você já tem aquele capital. Mas a tua família, porque a gente quando fala de preocupação e planejamento financeiro, uma coisa é você falar, beleza, eu como indivíduo, mas e os meus? Exato. Porque a gente tem a preocupação, inevitável você ter preocupação com a sua família, com seus filhos, o que não é nem com o que... Porque tem também aquelas pessoas que falam assim, pra que eu vou investir no seguro? Quando eu morrer, eu não quero saber quem vai ganhar o quê, eu quero gastar. Tudo bem, tem perfil e perfil, mas a gente tem essa preocupação também. Né? Como que vai ser essa questão da preocupação do início, do guardar, até a sucessão que você colocou, eu acho que é importantíssimo, porque, gente, faz parte da nossa vida. A gente, nada, nós somos responsáveis porque a gente deixa. Exato. Né? Eu já ouvi pai de família falar, se eu morrer, o Ricardão que cuide da família. Então tem gente de todo jeito, mas assim, eu acho que a maioria da população, inclusive os seres, né, racionais, que têm responsabilidade, tem essa preocupação. Sim, né? E é o normal, né? Porque é um risco imensurável. Você não sabe se vai acontecer, e o se não seguro vai, não é né? só morte, né? O seguro ele vai seguro em vida, principalmente em vida, também, né? Por exemplo, eu tenho um exemplo de um casal, a esposa grávida, médica. Na gravidez ela teve uma intercorrência, teve um AVC e tá debilitada até agora, assim, faz uns 5 meses. Cara, ela era PJ, ou seja, a renda dela acabou. O filho precisa de uma babá full time, porque tudo que a mãe faria, né, um recém-nascido, e ela precisa de cuidados full time também dentro de casa. E ela não tinha seguro de vida, ou seja, e aí? Né, a renda de um só ali dentro de casa não supre isso. E às vezes a renda que a pessoa tem, ela fala, não, eu consigo viver bem com ela. Tudo bem, em condições normais. Mas se acontece alguma coisa, que você precisa de um tratamento médico, vai ficar afastado do seu trabalho, o que vai acontecer com essa sua renda? Mesmo que ela continue cheia no teto, ela vai ser suficiente para cobrir o gasto que você vai ter, né, com tratamento? Pô, quando você está com um problema de saúde, você não quer ir no médico do plano de saúde. Você quer consultar um especialista, você quer fazer um tratamento. Você quer o melhor, né? Você quer o melhor, você quer se curar. Né? E se for alguém da sua família, também, você quer o melhor. E pô, o que mais tem é caso de famílias aí que dilapidaram patrimônio inteiro para... O Schumacher é um grande caso, né? Um grande exemplo aí que pô, o cara tinha um patrimônio gigantesco e está dilapidando para manter. E o seguro, até que eu acho que é uma curiosidade minha, mas de todo mundo que está escutando nosso podcast também. O seguro especificamente, quando você fala assim, o seguro em vida, né? Vamos lá, ele cobre tudo isso no sentido, se eu fizer um seguro, eu quero fazer um seguro agora. Tô te contratando, Denis, para você fazer meu planejamento financeiro, que eu sou toda desorganizada, mas eu tenho essa preocupação. Não só em deixar alguma coisa para os meus, mas
mas também em se me acontecer alguma coisa, o que vai ser? Eu vou ter essa questão do atendimento, das minhas despesas médicas, eu vou ter um valor ali para suprir as minhas necessidades mensais, daqueles que dependem de mim. Como que funciona isso? Que é uma curiosidade minha mesmo, eu acredito que seja de muita gente. O seguro de vida, normalmente, né, o que a gente faz? Põe uma base de morte, que é o principal, né? Então, se você morrer, se acontecer o pior, quanto que a sua família, os seus beneficiários vão receber, tá? E aí tem as outras coberturas, que são as coberturas em vida. Então, você tem doenças graves, que aí cada seguradora cobre um pool ali de doenças, mas, no geral, AVC, as principais, elas vão cobrir, tá? Então, e aí você recebe a indenização de uma única vez. Então, por exemplo, você colocou ali doenças graves, R$1 milhão. Ah, olha, tô com câncer. Pois a seguradora vai te pedir a documentação, vai te pagar ali 1 milhão, e esse 1 milhão é seu. Aí tem a invalidez temporária ou permanente. Dependendo da profissão, tem um seguro que chama DIT, que é diária de invalidez temporária. Então, por exemplo, o médico, ele é cirurgião. Se ele quebrar o dedo, ele vai ficar sem poder operar, mas ele não está necessariamente num hospital, ele não está internado. E aí a seguradora paga uma diária para ele ali, enquanto ele estiver afastado das atividades dele. Tem uma outra cobertura que chama diária de internação hospitalar. Então, aí sim, efetivamente, para quem ficou doente, está internado, e aí não pode, né, cumprir com as obrigações, então a seguradora paga ali também uma diária. Então, a maioria é tudo por indenização única, né? Principalmente a invalidez e doenças graves. E aí um detalhe importante, né, que eu falei, o que contrata o seguro é a saúde, não é o dinheiro. Depois que você já teve uma doenças graves, você não vai contratar, você nunca mais vai ter essa cobertura. Tem uma seguradora hoje no mercado que faz modular. Então, dependendo do problema que você teve de saúde, você consegue... você teve um câncer, então eu não te dou cobertura para câncer, mas te dou cobertura, sei lá, de AVC e parada cardíaca, entendeu? E dá outras coberturas. Acidente também? Tipo, acidente sem causa morte? Que aí entra na invalidez, né? Ou temporária ou permanente. Né? Então, perdi um braço, perdi uma mão, e aí entra... Aí cada seguradora trabalha de um jeito, né? Tem seguradora que tem um negócio, o nome é feio pra caramba, tabela do açougueiro. Então, tipo, a mão vale 20%, o braço vale 30%. Né? Então, aí cada seguradora trabalha num formato, e aí tem as descrições ali, né? Das coberturas e tal. Por isso que a gente gosta de trabalhar com todas as seguradoras, porque nessa seguradora aqui é muito bom doenças graves, nessa aqui... E aí cada uma tem um modelo, cada uma tem uma precificação também, né? Existe o seguro resgatável, né? Que é super legal, você paga por um X tempo, e aí você quita esse seguro, e aí você pode ou resgatar, só que aí ele cancela, ou ele é seu, tá quitado, aquela cobertura é sua, independente. O dia que você falecer, sua família vai receber aquilo. Como um consórcio, uma carta de crédito. Eu tenho um valor X desse seguro, eu vou pagando durante determinado tempo. A hora que eu quitar ele, eu posso resgatar, ou eu posso simplesmente deixar lá com um beneficiário determinado prazo. É seu. E assim, dependendo da sua idade, quando você contrata um seguro desse, né, é muito comum você pagar por 10 anos. Sei lá, você está contratando uma cobertura de R$500 mil. Em 10 anos você vai pagar 250. Então é como se você estivesse comprando um imóvel para sua família por 250 mil, só que ele vale 500. Então, se acontecer alguma coisa no dia seguinte que você pagou o seguro, você morreu, sua família já recebe 500. Então, vale muito a pena, porque o seguro de vida ele acaba sendo uma alavancagem patrimonial. Hoje o seu patrimônio é 1 milhão. Você contratou um seguro de 1 milhão, você já sabe que sua família tem 2 milhões. Se acontecer alguma coisa amanhã, eles têm o 1 milhão do seu patrimônio mais 1 milhão de indenização do seguro de vida. Né? Então, o seguro ele é parte assim, importantíssima do planejamento financeiro. Porque ele protege, ele te garante que se acontecer alguma coisa no meio do caminho, naquele planejamento de 30 anos que você está fazendo, se acontecer alguma coisa semana que vem, já vai ter uma cobertura ali para te ajudar. Ou seja, gente, você vê que é interessante, né? Você ter um planejamento financeiro é fundamental. A gente não pode pensar em planejamento financeiro só para a empresa, a gente tem que pensar em planejamento financeiro, seja a gente CLT, seja autônomo, mas assim, pensar na qualidade de vida, no que você vai ter, nas suas garantias futuras, ou mesmo só o que você vai fazer com o seu dinheiro agora. Porque até dos exemplos que a gente estava falando, inclusive antes, o dinheiro ele é muito ingrato, né? Ele não aceita desaforo, né? Então, às vezes,
vezes a gente está num momento que você ganha muito, que você acha que você pode, você gasta, mudou isso, o que você fez? Então a gente não pode ficar apostando que as coisas sempre vão ser do mesmo jeito, que sempre vai vir da mesma forma. Você precisa ter, e isso eu acho que é uma grande deficiência que brasileiros têm, é essa questão da educação financeira. Então, assim, Denise, eu acho que o que a E7 faz é extraordinário, assim, fundamental para que, e muito focado nisso, porque vocês dão um atendimento muito direcionado, muito, me fugiu até a palavra agora, mas específico mesmo, você analisa o seu cliente, enxerga o perfil dele, enxerga o que ele quer, o que ele almeja, como que ele pode fazer isso, para adequar, para trazer para ele as oportunidades de produtos que melhor se enquadrem, sem ter essa vinculação, a obrigação, porque eu sou de banco, eu tenho que vender esse produto, mas adequando aquilo, porque no mercado você tem N tipos de seguro, então você consegue trazer isso, triangular ali o que é melhor para aquela pessoa, né? Focando nessa questão da educação financeira. E o seguro, gente, hoje eu aprendi bem sobre seguro aqui contigo. Gostei desse seguro aqui, tem período. É isso, a gente, de fato, né? Você já, de início, você alavancou o seu patrimônio. Né? É tudo uma questão de pensar, uma questão de a gente enxergar e procurar pessoas, essa expertise, pessoas e empresas que tenham esse know-how para a gente saber o que fazer com o nosso dinheiro. As pessoas, o brasileiro tem muito aquela coisa assim, mas eu não vou gastar com isso, eu vou na internet, vejo lá. Acha que o Google vai solucionar tudo. Não, assim, o Google ajuda muito. Tem gente que acha que o Google é médico, né? Pois é, Dr. Google. Mas não é dessa forma. Acho que a gente as profissões estão aí, né? As especializações estão aí, e a gente tem que procurar, sim, empresas com know-how, com expertise, para dar esse suporte, para que a gente tenha essa segurança. Tá bom? Denise, obrigada pela tua presença, foi muito bom, aprendi muito. Espero que o conteúdo seja bom, né? Que nossa, vou lá te procurar, porque eu tenho aqui umas questões particulares, não só minhas, assim, gente, eu conheço muita gente aqui na minha área mesmo, que eu vejo que há uma dificuldade muito grande, precisa. Por isso que aí no início eu até falei, nossa, nós íamos falar só sobre seguro, mas aí, o que a E7 faz é algo tão abrangente que a gente se limitar a seguro, eu acho que a gente seria uma perda de oportunidade, é uma ferramenta de mostrar para as pessoas, sabe? É aquela coisa da utilidade pública. As pessoas precisam entender que isso existe aonde encontrar. Exato. Né? Obrigada, viu, Denis? Eu que agradeço o convite, espero que tenha agregado bastante com certeza, aí no conteúdo, com certeza. Gente, obrigada. Vamos terminando por aqui a nossa resenha corporativa de hoje. Um beijo a todos. Sigam a gente lá no nosso canal. Agora também lá no portal do R011, no R016. E aí vamos crescendo também. E é isso, gente. Beijo a todos e até a próxima. Obrigado.